Boa noite a todos, todas, todos. Bem-vindos ao Festival Ensaios Perversos, nessa noite de chuva e resistência, né? Porque nessa segunda-feira de chuva não está fácil para ninguém. A conversa de hoje seria guiada pela professora Ana Teixeira, mas ela teve um problema de saúde. Espero que ela se recupere o mais rápido possível. Então, a gente vai seguir a conversa com o tema que ela sugeriu, e, no entanto, eu convidei o Zé para me ajudar a começar a conversa e a gente toca juntos, né? O tema que ela sugeriu é Perguntando sobre o Agora, dançar sem pressa para o amanhã. Na sequência, a gente tem as performances. Eu vou ler tudo para não errar nada. Preliminares da Chef Style, carne urbana, simultaneidade. Depois o Zé Reis com frango. E depois a DJ Lia Macedo para a gente se esquentar nessa salinha gostosa. Então é isso. Eu acho que, para começar a conversa, teria uns 3 pontos que eu vou jogar, e aí o Zé vai ajudando e a gente vai junto, assim, que eu acho que, nesse momento, pensando sobre o tempo, também fiquei numa coisa da conversa da semana passada, que é quanto a gente tem que ter de respostas urgentes, né? O que é agora, o que é o pós-pandêmico, tipo, a gente nem está ainda e já tem que ter respostas, enquanto artista já tem que ter respostas, já tem que estar criando, já tem que estar falando sobre esse tema, tem que ter esse tema, porque se você não tiver esse tema também, já não vai também para frente, né? Então, fiquei pensando nessa coisa, em primeiro lugar. A segunda coisa que eu acho interessante é qual seria a resposta, ou qual seria o afeto que teve essa pandemia nos corpos que ficaram tanto tempo isolados, e como a gente se ressocializa. Inclusive, uma pergunta que eu venho fazendo para mim, enquanto artista, para o próximo trabalho, para o próximo ano, assim, né? Como voltar, o que voltar, se o público quer que a gente volte, como a gente se comunica com o público depois de tudo isso, né? Ainda mais depois de uma profusão enorme de material online, virtual. Então, como é que a gente também lida com essa materialidade? Então, acho que essas são umas perguntas. E também sobre a questão dos editais, tempo de edital, orçamento de edital, em relação aos nossos trabalhos, que a gente tem cada vez mais que trabalhar com uma velocidade muito alta, com baixos orçamentos, ou se você até estava falando lá em cima, que se você coloca num edital... Não tem como, hoje em dia, nos valores que a gente tem, colocar um processo de pesquisa de 15 meses, que não é um processo de pesquisa tão longo. Mas é impossível você colocar isso dentro de um orçamento, numa companhia, como a Chef ou como a Perversos, que tem... sei lá, na Perversos tem mais ou menos 12, 15 pessoas envolvidas no trabalho, contando com toda a equipe. Então, isso vai para um... Também. Então, assim, acho que esses são os starts para a gente poder começar essa conversa, né? E aí, cada um ir dando o seu depoimento, assim, né? Bom, como o Ricardo falou, a gente está num grande improviso aqui hoje, com muita alegria, mas é um improviso mesmo, que a gente teve essa questão, a Ana Teixeira pediu para não fazer por uma questão médica, imagino que seja da ordem do estresse, exaustão mesmo, o que tem tudo a ver com o que a gente está propondo como conversa nesse momento que a gente está vivendo, né? Só para ficar registrado, eu sou Zé Renato, eu sou produtor da Perversos Polimorfos, trabalho com o Ricardo já há uns 8 anos, produzindo. Trabalho como produtora há mais de 15 anos já, aqui em São Paulo, principalmente. E estou muito feliz da gente poder estar fazendo esse evento presencial, né? Acho que uma das angústias de dimensão de tempo que eu e Ricardo sofremos muito esse ano foi na relação do que fazer com esse festival, né? Tanto que a gente ganhou os 2 PROACs de festival para este projeto. E a gente tinha que abrir mão de um deles, porque era o mesmo projeto. A gente ganhou o ao vivo e a gente ganhou o online também, né? E numa decisão bem hardcore, bem difícil, em novembro do ano passado, que a gente tinha que decidir para qual deles a gente mandava a documentação, eu e o Ricardo muito intensamente falou, eu quero fazer o ao vivo.
né? Eu preciso fazer ao vivo, e a gente no auge da pandemia, de certa forma. Sabendo que era metade do orçamento. Metade do outro era orçamento, o dobro. meio da pandemia, né? A gente estava no meio da pandemia, mas era uma aposta que a gente queria muito fazer. Ao mesmo tempo, e aí a gente começa a pensar nessas simultaneidades e nesse tempo que a gente vive hoje, que é isso, né? Uma das grandes coisas que falam que as tecnologias trouxeram para a gente foi a diluição dessa noção de tempo e de espaço, né? A tecnologia permite que a gente esteja em vários lugares, em vários tempos ao mesmo tempo, em simultaneidades, né? O avanço tecnológico e as ferramentas mesmo políticas desse nosso capitalismo neoliberal, ele promove no nosso corpo essa noção de que o tempo está sempre indo embora e de que o espaço também está sempre indo embora e que a gente o tempo todo está em dívida com alguma coisa. É parte do movimento, na minha opinião, é parte da máquina funcionar. A gente não ter esse tempo de reflexão crítica, né? E isso eu acho que é muito sério nessa primeira questão que o Ricardo trouxe, né? Quer dizer, o que eu já vou fazer para o ano que vem, qual é meu inédito pós-pandêmico, porque os meus trabalhos, os curadores não vão querer, porque não é inédito, o SESC não vai querer meu repertório, eles vão querer que eu faça algo inédito, mas não pode ser o inédito que eu já exibi no YouTube, então tem que ser um outro inédito para fevereiro. E como aí a questão que sempre fica para mim quando a gente chega nisso, e isso, né, o curto tempo que a gente acabou tendo, pegando esse ponto que a gente falou aqui do festival no começo, a gente foi segurando janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, sem saber se a gente ia conseguir reunir as pessoas para fazer isso aqui. Né? Tem uma dimensão aí da vacinação ganhar escala, da gente... Eu mesmo fui uma pessoa que tive bastante restrição para sair, né? Eu tive bastante, por questões médicas também, eu tive bastante cuidado para sair. Há 2 anos atrás eu tive um infarto, então eu era absolutamente de risco nessa questão de comorbidade, então eu estava absolutamente não querendo sair de casa. E aí a gente querendo saber, né? Vacina, vai ter vacina, até agosto já vai ter, até outubro já tem segunda dose ou não tem segunda dose. Se só tiver com uma dose, dá para fazer o festival ou não dá para fazer o festival. A gente gravou vídeo também para o projeto do Fomento, testa todo mundo ou não testa, adianta fazer teste, mas se todo mundo está saindo por causa de trabalho e tem que sair, adianta fazer o teste ou as pessoas têm condição de, nesse ritmo que a gente vive, tirar uma semana para fazer o teste, para ir ficar uma semana para se encontrar. Quem tem condição de fazer isso? Né? Então, isso tudo, o tempo todo, em momento algum, eu falei de criação aqui. Né? A gente vai... Né, esse movimento que a gente tem dessa relação tempo-espaço com as coisas, ela vai num ritmo tão alucinado que a gente tem que dar conta do edital, do prazo do relatório, da entrega do vídeo, da realização do não sei o quê. E a criação? Em que momento e por quanto tempo, com que duração, com que maturação, com que dedicação eu consigo efetivamente criar? Não responder ao edital apenas. Não responder ao SESC, que tem uma estreia marcada comigo. Né? Eu tenho um exemplo que eu acompanhei, de certa forma, de perto, que eram muito amigos meus, a grande maioria das pessoas envolvidas, que diz respeito a quando aconteceu... Lembram o Teatro Augusta, que fica ali no meio da Augusta, quase na Pamplona, assim? Ele reabriu há uns 15 anos atrás, talvez. Ele passou por uma grande reforma e ia ser reaberto, e eu estava convivendo com as pessoas ali responsáveis nessa época em que isso estava acontecendo. Então, tem um cara, um ator, um grande ator, eu estou tentando lembrar o nome dele, eu não lembro agora, ele arrendou o espaço. Então, ele era o proprietário do teatro,
o diretor da peça de abertura e o ator principal da peça de estreia, porque aí também ele queria ser o ator principal da peça de estreia. Né? Que era um texto de uma Medéia gay com 2 caras, ele e o Germano Melo que faziam, um texto espanhol maravilhoso, maravilhoso. Mas isso, eles estavam em ensaio, Joaquim e o Germano. O Joaquim era o proprietário, diretor e ator principal, e o Germano era quase uma escada no texto, na narrativa dramatúrgica. Mas ele estava ensaiando, o Joaquim para ir receber poltrona. Ele estava ensaiando, o Joaquim para assinar o contrato de aluguel. Ele estava ensaiando, o Joaquim para atender o ECAD. Ele estava ensaiando, o Joaquim para ir receber o sistema de ingresso. E o Germano trabalhando. Não deu outra peça de estreia. O Germano engoliu o Joaquim. Né? O tempo de maturação, pela ocupação que ele tinha naquela relação, era tão outro, diferente deste que estava num pique alucinado, cuidando da coisa como espaço, como estreia, como diretor e como ator principal. Danou-se. Dançou. Né? Dançou bonito. Né? O que não tira o mérito do espetáculo, era um puto espetáculo, inclusive, e valia a pena ter visto. Mas tem essa relação, né, que fica uma coisa para mim, que muitas vezes eu vejo, junto com as pessoas que eu trabalho, que é isso. Eu tenho muita sensação de que a gente vive uma ambiguidade muito louca nesse sentido entre o tempo necessário para a efetiva maturação do trabalho que a gente quer apresentar e a gente não entrar num processo de embromation. Porque eu conheço vários dentro dessa perspectiva para os quais nunca está pronto. Né? Ah, não, me dá mais um mês. Ah, não, me dá mais um mês. Né? Que se tivesse essa possibilidade, ia querer sempre mais um tempo para poder maturar os trabalhos. E aí acho que a gente tem essa coisa, né, que é muito, né, essa pressão que eu tenho, assim, que nem hoje, assim, quem aqui não está pressurizado para entregar o Dir Blanc? Me contem. Vamos lá. Quem não está pressurizado para acabar alguma coisa aí até o dia 31/12? Né? Quer dizer, a gente entra nesse lugar e que muitas vezes acaba violenta, não é acaba, mas violenta o tempo da criação. E vale também, por exemplo, a mesma coisa para o tempo da pesquisa acadêmica. Né? Também tem a mesma coisa. Né? Você ouve várias pessoas falando, por exemplo, que um Einstein jamais teria descoberto a teoria da relatividade se ele tivesse o tanto de orientando que um professor doutor da PUC ou da USP tem hoje. Né? Jamais. Né? A gente vai para aquela coisa do Domênico de Masi, do ócio criativo, e que é isso mesmo, né? É ter um tempo para algo acontecer. Né? Ter um tempo... Bom, vide quando tinha o PROAC, há um tempo atrás, que o edital exigia que se mandasse a coreografia escrita antes de você pesquisar. Mas se a gente pegar esse parâmetro, já é um parâmetro absurdo. Assim, tipo assim, como que eu vou te descrever uma coreografia que eu nem pesquisei ainda? Se eu já vou escrever a coreografia, já está pronto. Tinha isso antes, né? Que foi uma luta recente, não faz muito tempo isso. Acho que até uns 3 anos atrás tinha isso. Né? E que é isso, né? Quando a gente pensa assim, tanto em arte quanto em academia, eu não acho que ela é melhor nem pior. Assim, eu sou da opinião de que o valor do artista e do pedreiro é o mesmo. Né? Assim, eu gosto muito da ideia do conceito medievo do dell'arte. Né? O dell'arte da Idade Média, ali do Renascimento, era o comediante dell'arte, é o comediante por ofício.
O artista era o comediante por ofício. O pedreiro era o pedreiro dell'arte. O padeiro é o padeiro dell'arte. Né? Assim, é o nosso ofício. O que eu acho é que tem diferença. Se eu vou subir um prédio que precisa de fundação e cimento para ele não cair, qualquer prédio vai precisar de cimento e fundação para não cair. Então, tem uma ordem de execução que é diferente, mas não é melhor nem pior. Não gosto, eu particularmente não gosto desse lugar do artista gênio, não é comigo. Mas tem um tempo que a gente precisa mesmo, né? Para algo maturar, para algo decantar. E, se for pesquisa de verdade, você não vai conseguir escrever no projeto. Porque, se você conseguir escrever no projeto, você não vai estar pesquisando. Qualquer coisa que a gente ponha em projeto de pesquisa, se for pesquisa, tem que mudar. Porque o que eu vou é de onde eu estou partindo. Eu não tenho como dizer onde eu vou chegar. Eu tenho como falar de desejos, eu tenho como falar de ideias, eu tenho como falar de vontades, eu tenho como dizer, vou caminhar por aqui, mas, se não mudar, você tem um problema. E aí, como você lida com o edital? Você já montou o orçamento dizendo que vai ter figurino e não tem mais. Ou que não tinha cenário e agora eu preciso. Como é que a gente lida com isso tudo? Você quer falar algo, Rui? Você puxou? Alguém quer falar algo? Não, eu fiquei pensando nessa coisa que o quanto dentro de pesquisa você não tem o tempo, nessa coisa do tempo, por exemplo, de jogar fora umas coisas. Né? Eu sinto muita falta disso, de no meio do caminho. Para mim, sempre, depende do trabalho, assim, mas já teve muitos trabalhos, principalmente os que eu tive mais tempo de pesquisar, que chega uma hora que você fala, sei lá, normalmente eu deixo tudo acontecer, se eu for montar mesmo uma peça em cadeia, ela tem 3 horas e meia de tanta coisa que a gente pesquisou. Aí chega uma hora que você faz uma navalha. Tem espetáculo que não. O Shine eu não tirei nada. O Shine é um trabalho que tem quase 2 horas e meia. Eu não tirei nada. Eu falei, não vou tirar nada. A gente ficou 1 ano e meio. Eu falei, não vou tirar nada. Vou dar um jeito de enfiar essa cena em algum lugar, mas ela vai entrar. Mas, geralmente, tem 3 horas e meia, e aí você vai lá e corta. Mas também eu sinto a falta de poder chegar no meio do processo. Outros trabalhos, o Imagem Nua, por exemplo, foi um trabalho que eu, sei lá, chegou na metade do processo, eu falei, gente, não é nada da metade que a gente tem. A gente tinha uma parte que era aquilo, a segunda parte não era nada. Tipo, não quero nada disso. Aí os bailarinos ficaram malucos. Assim, tipo, gente, mas peraí, a gente está 2 meses pesquisando isso, vai jogar fora. Mas não era. Então, eu tinha que jogar fora aquilo. Não era do espetáculo, era uma outra coisa que podia ser. Porque eu te dou uma coisa para pesquisar, te dou uma coisa, a mesma coisa. Provavelmente vocês vão trazer 3 coisas diferentes que, em algum momento, eu tenho que decidir qual é a que vai ser. E aí tem essa hora de cortar e jogar no lixo, que a gente não tem esse tempo numa pesquisa, que eu acho que é o caminho que transforma, assim, também, né? Que você fala, mas não é por aí. Então, e eu sinto que isso é uma ferramenta de uma certa dominação mesmo. Não querem que você tenha esse tempo. Eu sinto que eles não querem essa complexidade, de certa forma. Eu sinto que, de certa forma, o neoliberalismo ele quer cortar isso mesmo. Né? Porque, como assim eu vou te pagar para você fazer um negócio e jogar fora? Você tem que ser útil. A vida útil de todas as coisas. Né? Tudo que você faz tem que... Você não pode fazer nada inútil nesse lugar, porque, senão, eu não consigo monetizar. Eu acho que, em grande parte, também é a falta de entendimento no processo de criação. Né? No geral, a gente tem uma falta de entendimento das pessoas que estão próximas a gente disso mesmo. Né? Tipo, nossos pais não entendem como a gente ganha dinheiro. Vamos ser sinceros, né? Nossos pais falam, mas como assim? Você não está dançando no Faustão? Né? Tipo, é uma coisa meio quase nesse caminho, assim, também um pouco, né? E agora fazer essa coisa e, por exemplo, gente, curadoria dessas entidades aí e tal, tem um monte de gente que é formado em sociologia e vai fazer curadoria de dança. Você fala, gente, não tem como, entendeu? Assim, e a gente está vivendo sobre isso o tempo todo. Como é que eu vou lá, fiz história e vou fazer programação? Sem menor conhecimento. A gente já parte disso, né? Esse entendimento de não saber como funciona, como monta uma luz, como monta não sei o quê. Basicamente, também tem um pouco desse não conhecimento para poder apoiar a pesquisa também. Assim como a gente que não entende da ciência muito bem fala, mas como é que eles fazem direito ali? Acho que esse desconhecimento faz uma diferença. Bom, um monte de coisa, né?
Mas eu queria só dar um relato também que, para a gente na companhia, as mesmas angústias dos últimos tempos todos, porque a gente manda um projeto, já começa, no caso do fomento, com cortes, e aí a gente diminui o tempo, porque a gente não quer precarizar ainda mais o valor de cachê dos artistas, então a gente corta onde? No tempo. O que era para ser, nesse último projeto, 16 meses, virou 13. O que a gente faz com 3 meses a menos? Se afoga. Aí, como não dá para fazer pesquisa a toque de caixa, o que a gente pede? Prorrogação do tempo, só que sem receber. Prorrogação de mais 3 meses, ou seja, eu estou fazendo o mesmo projeto que eu, teoricamente, mandei, com o mesmo dinheiro, para tentar dar conta daquele que já não é o ideal, que seria o tempo inicial. E aí, com a pandemia e tudo mais, a gente também ficou muito nesse lugar, a gente demorou para voltar aos encontros presenciais, tivemos muitas conversas, porque tinham coisas que já estavam acontecendo, que as pessoas estavam saindo, mas tinha uma segurança coletiva, uma responsabilidade coletiva. Que tempo era esse de voltar? Quando que a gente resolvia colocar as coisas em ação? E, no nosso caso, também a gente estava com PROAC e fomento simultâneo, então a gente teria que dar conta de várias contrapartidas de 2 projetos até o final do ano. E aí a gente foi se sentindo cada vez mais sobrecarregado, porque o tempo da criação não é o tempo do capitalismo, né? Eu até brinco com o elenco, assim, por mim eu não estrearia trabalho com menos de 5 ou 6 anos, assim, e olhe lá, assim. Não tenho prazer zero, assim, de tipo, preciso estrear um trabalho novo, sendo que eu acabei de estrear 2 anos atrás ou 1 ano atrás. E aí, não à toa, esses 2 projetos, a gente tem 2 estreias. Que a gente está entendendo como mostra de processo, a gente está entendendo como... A gente vai chamando de outras coisas, mas os próprios editais nos cobram as estreias. Porque quando foi cortado 3 meses, o que eu queria cortar para a banca era a estreia. Eu falei, eu vou ter 3 meses a menos, eu tiro a estreia e consigo... não, mas aí, se você tirar a estreia, você desmantela seu projeto, então não vai dar. Então, ou seja, você vai ter que se virar e fazer a estreia com o tempo que tem. E aí isso vai precarizando, porque a gente vai ficando muito sobrecarregado com uma série de coisas, a gente vai ficando muito mais estressado, que acho que é a sensação que todo mundo tem, de que não dá tempo, de que falta tempo. E aí eu queria só dar esse depoimento, assim, de que como a gente vai sendo esmagado pelas necessidades, pela necessidade de dinheiro, porque são 10 artistas que também precisam cuidar das suas casas, das suas contas, então é muito lindo, a gente também tem um trabalho de continuidade independentemente dos projetos, e isso é importante, porque as pessoas acreditam no trabalho do grupo e da companhia, mas precisam colocar dinheiro em casa, então vão ter que trabalhar com outras coisas, quando não tem os projetos. E aí, quando tem, ao invés da gente aproveitar, né, e falar assim, não, agora a gente pode viver disso, aí também é toda essa loucura para poder dar conta de tanta coisa. Eu lembro que, desculpa, só te interromper, mas eu lembro que, quando veio a pandemia, vocês tinham milhares de apresentações vendidas, vocês estavam sem fomento nenhum, mas vocês estavam com milhares de apresentações vendidas que dava para ajudar a manutenção. Total. E caiu tudo, não foi isso? Tudo, assim. A gente estava com uma agenda fora de São Paulo, inclusive no estado e no Brasil, lotada. Assim, a gente estava duplicando o elenco, para ter uma ideia, de um trabalho que tinha acabado de estrear, porque a gente estreou, ganhou a PCA, e aí tinha um boom assim, de muitas coisas. E aí, primeiro, as coisas foram sendo adiadas, e depois canceladas. Né? Então, a gente teve que lidar com essa frustração também, fora todas as outras, né, da vida nesse lidar. Agora as coisas reaqueceram, a gente teve esses últimos 2, 3 meses também pesadíssimos, a gente acabou de voltar do Espírito Santo ontem, e estamos aqui, e a gente tem mais 2 apresentações na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, mais 2 na Oswald, mais uma no outro projeto, então a gente está assim, sem tempo, sem ar, sem conseguir, às vezes, se encontrar, ser presencial. A gente estava resolvendo algumas coisas aqui hoje, porque até ontem a gente estava cuidando da outra apresentação lá do Espírito Santo. Isso, infelizmente, não é saudável, né? Porque a gente vai ficando muito tomado pela necessidade de dar conta e não pelo próprio fazer que vá se acontecendo e revelando coisas. Como é que eu vou estrear o próximo projeto, que é lá em fevereiro, se eu estou usando ainda o pouco tempo que resta para cuidar das coisas que já deviam ter sido e que, porque a gente foi deixando algumas coisas para depois, para fazer presencial, ficou tudo engarrafado, né? Então, não dá tempo para as coisas se revelarem. A gente precisa sempre correr atrás de, vamos resolver, vamos fazer, isso é bem difícil. Essa fala também eu acho complicada, assim.
de que a gente dê conta de pagar as contas com outras coisas. Porque o médico é médico, o padeiro é padeiro, não sei o quê. Por que a gente tem que fazer outras coisas também, assim, né? Ou então seriam só as outras coisas, não sei. Esse lugar ele pesa um pouco, assim, que eu acho que a gente tem que insistir um pouco sobre ele, porque, sei lá, por exemplo, eu já vivi essa relação que era de trabalhar em restaurante muitos anos e trabalhar nas minhas pesquisas. Não estou falando, estou só reafirmando ela, assim, mas quanto a gente tem que olhar para isso também, porque às vezes parece um lugar ok. Eu dou aula, eu faço não sei o quê, eu não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, faço tricô, faço comida, faço não sei o quê, e danço. E parece que isso vai ficando um pouco de lado no sentido de saber que aquilo não é e danço. Dançar é uma profissão. Né, que é o mesmo lugar que eu falei agora há pouco, às vezes não é reconhecido o trabalho que você tem com isso, um trabalho de muitas outras coisas. No meu caso, por exemplo, que faço parte, gosto dessa parte da teoria, por exemplo, às vezes eu estou na minha casa e fico 3 horas vendo vídeo. Eu estou trabalhando, não é que eu estou no vídeo fazendo qualquer coisa. Eu estou trabalhando, eu preciso ver essas entrevistas. São muitas entrevistas, são muitas falas. As falas têm 2 horas, você não sabe onde vai chegar. Às vezes eu vi um vídeo inteiro e falo, que merda esse vídeo. Podia ter ficado assim. Beleza, mas eu precisei ver 2 horas daquele vídeo. Então, são 2 horas do meu dia. Também, assim. Então, como é que a gente olha para esse ponto que é uma precarização também, da gente continuar fazendo a pesquisa sem a grana também, assim, não sei, talvez seja uma minha questão nesse momento, assim. Eu sempre me pergunto um pouco assim, não, mas e aí, acabou? Janeiro eu vou para a sala de ensaio? Que eu não tenho nada. Em janeiro eu não tenho edital nenhum. Eu vou para a sala de ensaio ou não? Porque não estou recebendo, eu vou gastar com ônibus, vou gastar com não sei o quê, a coxinha na esquina. E aí? É meu trabalho, eu estudo há 20 anos para fazer isso. Mais de 20. Então, eu fico um pouco agoniado assim, quando a gente dá com essa realidade também, assim, e a gente ainda, de certa maneira, trabalha com ela de uma maneira que é diferente de você ter um espaço, por exemplo, se esse espaço fosse meu e eu estivesse trabalhando aqui para manter o espaço e manter minha pesquisa. Aí eu acho que talvez tenha uma diferença de construção de lugar, né? Porque a gente também fica muito frágil. Tipo isso, em janeiro eu estou desempregado. Fato. É uma fragilidade quando você se dedica quanto artista para aquilo, assim, né? Eu tenho algumas coisas aqui que você trouxe que eu acho que são legais de a gente falar também. Eu acho isso. Eu acho que assim, eu sou produtor. Né? Assim, é o meu trabalho. Eu não faço outra coisa. Eu sou produtor. Estou lendo edital, estou estudando política, estou em manifestação na Câmara. Tudo isso é meu trabalho. Né? Não faz bons anos que eu não faço outra coisa, ainda bem consegui sobreviver disso até agora. E eu acho também, eu concordo plenamente, eu acho muito complicado. Eu faço isso e danço. É a mesma situação do Joaquim que eu falei, entendeu? Eu sou dono do espaço, eu sou diretor e sou também ator. Quem se fode? O ator. O que fica precarizado? A arte. Porque o tempo da burocracia do dono do teatro não tem como adiar. O tempo da burocracia de sei lá o quê, o tempo da entrevista para a matéria sair no jornal da estreia do espetáculo, é hoje que o jornalista está disponível para falar com você. Não dá para fazer amanhã, porque você tem um ensaio importante hoje. Então, você acaba precarizando a criação. Então, toda vez que a gente é pressurizado por esse tempo e cede para algo que não é a criação, o que a gente está fudendo é a criação. Né? Isso eu acho que é uma coisa importante disso que você está falando. E concordo plenamente com você com essa questão, por exemplo, do espaço. Tem um amigo meu que trabalha com teatro de bonecos e tem uma grande tradição de teatro de bonecos na Rússia. E ele já esteve lá 2 ou 3 vezes, um amigo aí dos movimentos culturais. E aí tem uma coisa muito interessante. Lá, por exemplo, esse espaço, que é um espaço cultural que está abrindo agora, se eles ficam e se mantêm durante 2, 3 anos, fazendo atividades, montando um portfólio e etc., como tantos espaços nossos fazemos isso o tempo todo, você começa a poder pleitear um subsídio do governo russo, e que, em geral, é meio irrestrito. Tem 300 espaços privados em Moscou bancados pelo poder, porque é importante essa produção. A existência desse espaço
para o governo é importante, como produção simbólica daquele país, né? Então, isso é um tipo de coisa que faria toda a diferença. Né? Aqui, por exemplo, né? Se tanta gente que a gente conhece, que já abriu espaço e fechou espaço, todos os nossos amigos, companheiros e teatros, tantos espaços cênicos que a gente viu abrir e fechar nesse tempo todo que a gente está produzindo, seja em função da pandemia ou não, o quanto faria diferença se aquilo, a partir do momento em que você mostra que você tem uma continuidade. O que é, que aí é a terceira questão, desculpa, mas eu vou pegar. O que é este troço que a maioria dos editais nos pede, que é a continuidade? Como a gente continua? Se em janeiro eu não sei se eu posso ir para a sala de ensaio porque eu não tenho dinheiro para pagar o aluguel. Se eu estou sem trabalho. Ah, mas para edital você tem que demonstrar que você é uma companhia com continuidade, porque edital é para aqueles que são... Mas o que é continuidade? E outra que também me pega muito, por exemplo, na situação que vocês viveram, que até te perguntei por causa disso também. Não sei se aconteceu ou não, pode até ter acontecido, depende, mas você tinha que ter recebido todos os cachês. Entende? Se em março do ano passado, pré-pandemia, você comprometeu tua agenda e de mais 11 pessoas, estavam ensaiando, estavam preparando materiais de divulgação, vocês já estavam trabalhando para aquelas instituições, inclusive. Por que você não recebeu os cachês por causa da pandemia? Isso é muito sério. Isso é do capitalismo, né? Eu fico pensando nessa precarização do tempo também, já que a gente está falando de tempo, essa precarização do tempo. Eu estou falando isso com propriedade, assim, porque eu vivi uma situação que era, quando eu vim para São Paulo estudar, eu fazia 2 escolas e ainda trabalhava em restaurante. Então, eu fazia o CPT lá no Antunes de manhã, que era das 11 às 6, ele me liberava às 5h30, porque eu tinha que ir até a USP, que eu fazia a da USP, das 6h30 às 11. E no final de... E aí, no final de semana, eu ainda fazia restaurante. Então, assim, tem um lugar... E é muito consciente para mim, assim, que, por exemplo, para ambas as escolas, eu fiz elas pela metade, de uma certa maneira. Porque eu poderia ter lido muito mais, eu poderia ter estudado... Porque eu não... Em que momento que eu vou estudar? Final de semana, em que momento que eu vou estudar? Porque eu estou no restaurante, chega do restaurante chapado, assim, você quer fumar um beck e dormir, entendeu? Você não quer fazer mais nada. Então, assim, eu não queria fazer nada. Então, assim, com certeza, é uma precarização do tempo. Então, acaba sendo que a profundidade da tua pesquisa ela vai ser menor, se você não tem esse tempo para descansar, para estar com a cabeça boa, para... Então, tem isso também, que você está trabalhando, aí pensando em horas mesmo, você está 16 horas, em vez de trabalhar 8, 10. O que eu acho muito, acho que a gente tem que trabalhar 6 no máximo por dia, na minha filosofia de vida. Assim, tipo, 6 horas no máximo é o tempo que uma pessoa pode trabalhar num lugar, seja qual for, desde o caixa de supermercado até ensaio. É 6 horas que ela tem que trabalhar, mais que isso é muito. Então, como é que lida com isso também? Porque é uma retirada de energia. Né? Assim, porque a gente vai fazendo no Brasil, eu não sei, também não vivi tantas realidades de outros países, mas aqui a gente vai se acostumando muito a isso. Né? O cara trabalha, e o cara estuda, e faz não sei o quê, e faz a faculdade lá que ele tem que pagar com o dinheiro que ele trabalha no caixa do supermercado ainda. Então, em que tempo que as pessoas têm para fazer as coisas, para viver a vida, viver uma vida minimamente saudável? Tipo, começa por aí já. E para fazer as coisas com qualidade, né? Mesmo. Qualidade de... Não é de bom ou de ruim, mas qualidade de maturação. Né? De entender que aquele trabalho está maduro para ir a público. Muitas vezes a gente apresentou diversos trabalhos sem estar pronto, que a gente sabe, que a gente até consegue entender que a plateia não vai sacar, né? Acho que acontece com todo mundo aqui. Às vezes você acaba tendo que fazer uma estreia aqui, você sabe que dá para apresentar aquilo do ponto que está, mas você sabe que não está pronto. E aí, se daqui a 6 meses tem que apresentar uma coisa nova, o que você faz com isso que foi interrompido?
Você nunca vai maturar esse trabalho? Ele vai ficar um gozo interrompido para o resto da vida? Senti que você queria falar algo. Ao mesmo tempo, eu acho incrível, assim, eu gosto muito de trabalhar com quem é da relação, de valorizar que quando a gente também tem alguma coisa, valorizar aquilo, porque também acho que tem uma galera que às vezes desvaloriza o trabalho que está ganhando. Tipo, essa galera que eu não ensaio 4 vezes por semana, portanto, você fala, bem, amigo, tem outras companhias querendo esse edital, é só a gente não pegar e dar para elas trabalharem, porque eles estão querendo trabalhar. Que é uma galera que não quer ralar também, assim, que eu acho que também, quando a galera que veio de trabalho consegue valorizar, também faz com que a coisa seja mais profunda. Um pouco também entender também que é trabalho. Entender que não é hobby, que não é a coisinha de eu fazia aula quando eu era criança, mas agora eu ganho para fazer a aula. Não, não, não. Não é bem isso, é um trabalho que a gente tem contrapartida. Claro, é tudo injusto, a balança é desequilibrada, mas a gente tem, de certa forma, uma responsabilidade com aquilo. Eu sempre falo isso na companhia e para as pessoas que eu vejo. Nós temos uma responsabilidade com esse dinheiro, nós temos sim que ensaiar, não é ficar matando ensaio, ficar enrolando, não sei, tipo, tem essa responsabilidade que eu acho importante também, assim, de saber que é dinheiro público, que a gente tem que retornar, que esse dinheiro vem de algum lugar, que na maior parte das pessoas, eu me lembro que a gente foi apresentar num CEL há um tempo atrás, assim, muito tempo atrás, a gente foi apresentar até o Imagem Nua, faz muitos anos. E aí a professora chegou, eram umas 400 crianças, assim, você falava, meu Deus do céu, elas gritando, 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 a professora, uma demônia, ela chegou assim para as crianças, cala a boca, vocês calem a boca e prestem atenção nos artistas, não sei o quê, porque eles vieram aqui apresentar de graça para vocês. E aí, na hora, isso me bateu, só que não dava tempo de consertar. Depois a gente até chamou ela para falar, olha, vou te falar uma coisa, isso não é de graça. Está sendo pago por vocês, com o seu imposto. Então, assim, não é exatamente de graça que isso está acontecendo. Então, tem que saber isso também, assim, né? Tem que ter no dinheiro a valorização da coisa, né? Então, total. Que vincula, né, também o valor, porque para tal coisa se paga, para tal coisa não se paga. Porque a gente pode discutir várias coisas que envolvem o nosso fazer, né? De quem é a responsabilidade, fico sempre perguntando o que fazer diante disso. Porque eu posso falar, não vou estrear, e aí você não pega o projeto e passa para o próximo da lista. E aí, com isso, você já não tem a grana para juntar aquelas pessoas e fazer aquela coisa. Ou então, como é que você lida com o SESC, que também quer estreia, e depois já está descartável? Com essa questão da pandemia, com esse monte de agenda, eu compartilhei uma série de preocupações assim, com o núcleo, no sentido de a gente acabou de estrear um trabalho que tinha toda uma circulação para fazer, e aí vem uma pandemia. E aí esse trabalho não vai deixar de ser do final do ano de 2019. Agora a pandemia passou, esse trabalho ficou velho, ou ele é extemporâneo? Ou o SESC já quer a nova coisa, que agora já precisa ter pensamento híbrido, precisa pensar que é pós-pandemia, porque não sei o quê. Então, assim, e mesmo assim, né, a gente fala muito do SESC, o SESC é das melhores coisas que a gente tem ainda. Então, assim, ainda tem um monte de problema e ainda assim é das melhores coisas. Então, eu fico perguntando o que fazer, né? O Zé faz muito com as questões políticas aí da cultura, está sempre brigando. O que é o PROAC, né, que vai contemplar lá 3 na cidade, ou 4 no Estado. Porque aí você tem 3 no estado, 3 no interior, 3 na capital, né? Mas se pegar na capital, um PROAC do Estado, do tamanho de São Paulo, uma cidade do tamanho de São Paulo, vai ter 3 companhias contempladas. Esse último que saiu, a gente ficou como suplente. Aí a gente ficou em quarto, quinto, de 300, e a gente fica feliz ou triste? Porque ficamos em quinto, mas não pegamos. Então, assim... Não, Ô, Igor, o que você fala? O que você fala para a pessoa do projeto de iniciantes que com R$ 9,90 ele ficou fora? A nota de corte foi R$ 9,90. O teu projeto é ruim? E a iniciante já tem que ter 5 portfólios. O teu projeto não é bom o suficiente, ele só teve R$ 9,90. Entendeu? Se ele tivesse R$ 9,91, talvez. Mas R$ 9,90 é pouco. Sabe? É uma loucura esse negócio. E aí eu não sei como é na relação de vocês, da TF, aqui com o Ricardo, para mim é isso que eu vou falar, e outras que eu trabalho também, tem uma relação também com o elenco, né? Como a gente trabalha com os elencos em termos da sobrevivência das pessoas mesmo. Porque, em geral, os elencos que eu conheço trabalham com 2, 3 diretores, né?
Por quê? Porque um projeto só não dá para bancar todo mundo com salário digno e decente para a sobrevivência plena das pessoas. Então, eu não posso exigir uma exclusividade, porque eu sei que, para o custo de vida de São Paulo, eu não tenho condições de pagar um dinheiro para 10 pessoas ganharem 4 pau por mês. Não dá, né? E aí, os bailarinos, em geral, têm que trabalhar em 2 ou 3 companhias, e aí precariza a qualidade de tempo que eles dão para cada uma delas. Mas também não dá para brigar com eles, não faz o menor sentido, porque a gente também tem que entender a questão de sobrevivência deles. Então, isso também bota a gente num lugar de criação, que é isso. Por que ele não ensaia comigo 4 vezes por semana? Amor, eu preciso de ganhar também, porque eu tenho ensaio do Igor, cara. A gente vai estrear também semana que vem, eu tenho que ir lá. Né? O que você faz com isso? Isso os poucos também privilegiados conseguem estar em 2, 3 projetos, né? Porque nem sempre. Acho que na nossa realidade muitos trabalham como educadores, seja no ensino formal ou informal, em academia, em estúdio. E aí a gente pega, emenda viagem, circulação, você vai se prejudicando, perde aula, faz uma série de coisas, porque aí não é só estar dançando, né? Mas a gente acaba também acumulando algumas funções, porque aí você acaba, eu sou essa pessoa, esse diretor diferente do Ricardo, né? E desse caso que você falou, assim, que dança, que dirige, que produz, e aí ao mesmo tempo, né? Na hora de estrear, e a Emília faz a nossa produção, e aí a gente vai ficando sem ar, né? Para dar conta de tudo isso, porque você vai tendo que acumular essas funções para poder minimamente dar conta de tudo que precisa. E aí todo mundo vai pegando mais aula para poder dar, e quase todos, acho que todos têm a formação para isso, e investem energia nisso também. Então, seja porque está dançando em outro lugar, seja porque está cheio de aula, não consegue dedicar o tempo que seria o ideal, né? Que é o tema da conversa. Assim. Que tempo é esse? Né? Porque hoje está difícil. Né? Acho que tem uma coisa também que eu fiquei pensando aqui durante, que na companhia a gente tem pesquisado essa relação do tempo também na ação, né? Então, a gente teve uma experiência recentemente do Fomento mesmo, que foi fazer ação ao longo de 6 horas, né? E aí, como se desenvolve isso com uma qualidade se não tem esse tempo de ensaio, né? Se não tem esse recurso para isso. E aí eu acho que tem todo esse lance estrutural de educação de uma sociedade mesmo que entende qual é o tempo da arte mesmo, né? Quanto eu tenho que dedicar o meu tempo a ir prestigiar a coisa, né? Porque não se trabalha em outras referências de temporalidade, né? É sempre uma padronizada, porque é esse tempo que a gente dedica a isso, né? E é isso que você tem que dar. Isso é no máximo 1 hora e tchau, né? E aí a gente perde isso também, essa possibilidade de, na pesquisa, poder ter mais tempo para desenvolver trabalhos com mais tempo também, né? Interessante dessa experiência também das 6 horas, que é também o comportamento de um público que não está acostumado a esse tipo de relação com a obra. Então, a gente começou às 10 da manhã e foi encher de público às 3 da tarde, para ver aonde isso ia chegar. Mas não acompanhou o processo de entender o quanto a primeira hora era tão ou mais importante quanto a última hora, né? E aí é óbvio que tinha essa proposta de chegada, de saída mais aproximada desse cubo branco, que você está lá, a exposição está lá, você chega e sai a hora que você quer. Só que nós somos corpos, né? E essa é a diferença das artes da cena, assim. Essa vivacidade, essa transformação dos estados, ela vai precisar de um tempo também para acontecer. E é exatamente sobre isso, mas a gente percebeu todo um comportamento Era museu? Era galeria. E aí a gente percebeu todo esse comportamento do público, que ainda que a proposta fosse mais do cubo branco, de uma relação com a caixa preta. Eu vou chegar na última hora e vou ver o que vai acontecer ali. É um pouco o papo que a Juliana estava trazendo para a gente semana passada, né? A gente estava falando um pouco exatamente disso, né? Como o tempo museológico ele é muito mais lento do que um tempo teatro, e aí tem essa zona cinza que ela trouxe lá do conceito da pessoa que ela não lembra o nome da pesquisa, Claire Bishop, que ela falou da zona cinzenta desse negócio todo, que é esse corpo no ambiente de galeria, que, para mim, o tempo todo gera um estranhamento, né? Um pouco da fala que eu fiz semana passada.
É que essa palavra, continuidade dos editais, para mim, ela é uma palavra equivocada, porque eu até vou replicar a fala de um amigo meu, que ele fala: eu sou uma pesquisa de continuidade para sempre, eu preciso de um salário na minha conta todo mês. Porque eu estou aqui, estou pesquisando, eu vim no metrô, já estava pesquisando, eu comprei um pão de queijo, eu também estava pesquisando. O espetáculo que eu montei há 10 anos atrás está reverberando no meu espetáculo de agora. Eu penso, nossa, por que eu botei aquela luz daquele jeito, botei o povo no chão, nossa, nada a ver mais. Eu estou pesquisando, eu estou continuando, eu não parei. Aliás, eu não parei desde que eu prestei o vestibular da USP. Eu não parei, nunca parei. Mesmo nos tempos que eu não fiz, eu não estava parado. Eu estava pensando que eu não queria fazer. Não quero mais fazer, acho que eu desisti. Aí, mas eu estava continuando, porque eu estava tentando desistir, que eu não desisti. Então, tenho essa palavra continuidade, são umas coisas que vão se criando também. Assim, que critério é esse, né, de qualidade? Quando fala qualidade, lá 9,5 para o seu e 9,6 para o meu, eu não consigo. De verdade, eu acho muito difícil conseguir chegar na pessoa e falar, me explique. Eu tenho vontade de sentar e falar, me explique, por que foi 9,6? É bem complexo isso. E esse lugar onde o Igor estava agora, eu também já fiz esse lugar, a comissão também é um lugar muito louco. Né? Porque você olha um panorama, você fez o Fomento agora, eu recentemente fiz acabei de fazer também um edital lá do estado de Florianópolis, do edital estadual lá. E aí você pega projeto do estado inteiro de Santa Catarina, né, gente? E aí você vai de Cena 11 à dança folclórica húngara. Exato. Não, e começa assim, como compara? Não é justo com nenhum deles. É igual eu falo no nosso Fomento, botar vocês, nós, Vera Sala, Marta Soares, Zé Celso, tudo no mesmo edital, é injusto com todos. É injusto com todos. Né? Eu tenho para mim que eu acho que é isso. Assim, acho que a gente pode começar a encaminhando também. Né? Eu tenho para mim que eu acho que é isso. Eu acho que a gente... um dos meus motes de disputa, de batalha política, é um pouco a gente conseguir sair desse modelo único, desse formato dos editais. Né? Não dá para isso ser a única forma de operação da arte. A gente tem que descobrir outras formas. Acho que Aldir Blanc trouxe algumas possibilidades para a gente, pelo menos, pensar. Né? Assim, elas podem existir. Né? Mas, enquanto a gente tiver tudo numa única caixinha, que é essa forma edital, e que é uma forma em si excludente, porque ele requer, primeiro, que você tenha uma ferramenta tecnológica minimamente decente para você acessar o edital. Daí você tem que conseguir entender o que o edital está te pedindo, porque a linguagem é burocrática. Daí você ainda tem que ter uma ideia genial que caiba dentro daquilo. Né? Ele é muito excludente. Ele é excludente por princípio. Então, uma das coisas, para mim, que eu acho que tem a ver com isso de a gente maturar, é descobrir outras formas de existência. Assim, a gente tem que batalhar por isso, assim, descobrir outras formas desse fluxo de dinheiro acontecer de outra maneira e que não seja tão dependente do produto imediato. Né? A gente não tem incentivo à pesquisa. Acho que essa é a grande chave. A gente tem incentivo a produto. Né? No Brasil, a gente não tem incentivo à pesquisa. Incentivo à pesquisa é o que você tem no Teatro de Soleil, na França, com a Ariane Mouchkine. Eles têm um salário. Eles não têm apresentação, mas eles têm um salário. Em janeiro, ela está com salário. Né? E aí, o plus é a produção do espetáculo. Eles ganham o mínimo para a sobrevivência básica na França. Né? Tem essa coisa da comunidade, de viver ali num espaço comunitário. Todos ganham absolutamente igual. Todos eles ganham o mesmo. Da Ariane Mouchkine, a faxineira,
ganham exatamente o mesmo salário do governo para existirem. Daí, onde ganhar mais? Onde eu consigo comprar meu carro? Onde eu consigo comprar a roupa que eu quero? Na produção artística nova. Aí você faz um novo para você ter uma outra possibilidade de ter outra coisa e circular por aí. Então, assim, acho que a gente tem que começar a pensar formas que incentivem a pesquisa em si. Isso eu acho que é uma provocação de fim de papo, assim, para a gente ficar queimando mufa no fim de ano. Para a gente continuar essa briga disso. A gente precisa incentivar a pesquisa em si. Acho que é isso, Ri. Acho que deu. Eu acho também que a gente pode dar um Alguém tempo... quer falar? Bebendo um drinkzinho. Estava pensando aqui a tal da continuidade, né? Que aí você não faz... Eu trabalho sozinha, praticamente, assim, tipo, e com os artistas associados. O Léo está aqui. E eu fiquei pensando, quando eu quero trabalhar com outras pessoas, que tipo de estrutura eu tenho que ter, né? Então, isso já é um pouco a questão. Mas teve um momento que eu fiquei um pouco obcecada em tentar formar um esquema interno que fosse de fazer com que aquilo que eu capto pudesse gerar uma gordura que bancasse uma espécie de reserva, e aí, com essa reserva, se sustenta a pesquisa. Só que os projetos são tão... Não existe, não tem como, não tem nem o básico, então não tem como ter gordura. Aí hoje eu estava fazendo um cálculo, PROAC, o Artistas, o 39, né? Aula, né? Aí você pega, beleza, eu vou exercitar as minhas porcentagens dentro desse valor. O tempo que eu tenho para criar, se eu for calcular um valor hora mínimo para mim e uma reserva para pagar as pessoas e tal, é muito pouco. Então, assim, nunca tem reserva, né? Como se cria, que tem a ver com isso que, né, vocês trouxeram aqui. Eu não sei a resposta, mas aí eu lembrei de um edital que eu ganhei, que foi o último antes da pandemia, que era um edital legal da Funarte, que era de residência artística nas praças Céu. E ele era um edital que não tinha resultado. Assim, eu acabei fazendo porque acabou acontecendo lá, né? Mas ele não exigia. Então, você podia ir lá, teve outras pessoas que ganharam, que eu sei que foram para lá e só ficaram ouvindo pessoas, enfim. Mas é tão forte a necessidade do produto que também, quando não tem produto, também se gera isso. Eu sinto, às vezes, até nas conversas de classe, né? Então, como muda, como vira essa chave, não só para a demanda do edital, mas a gente internamente também, sabe? Beleza, você fez e você produziu 1000 coisas. Você fez e você, sei lá, só ficou com uma pesquisa interna, escreveu um texto, e eu acho, e eu valido, né? Então, também como colega de pesquisa, assim. Então, acho que isso é uma coisa que, por isso que esse festival para mim está sendo tão legal, porque também eu estou conseguindo falar com outras pessoas, né? Então, assim, essa coisa de sermos iguais. Mas aí uma coisa que é uma pergunta que uma vez um amigo meu falou há muito tempo no cinema, teve um momento em que mudou a forma de financiamento, né? Agora eu nem sei como é que está, nem sei se existe, mas virou assim, vocês não ganham mais 200 mil para fazer o filme e foda-se se ninguém assistir. Vocês ganham 200 mil e 30 mil tem que voltar em patrocínio ou bilheteria, né? E aí ele disse assim, esse negócio da dança vai acabar. Porque, tipo, essa coisa de, sabe, apresenta um trabalho de dança, ninguém vem assistir, não tem patrocínio, não tem nada. E isso mexeu comigo, sabe? Porque eu fiquei pensando, legal, ao mesmo tempo que como a gente cria também alguma coisa para se comunicar e que possa trazer. Será que seria um tipo de inteligência coletiva que a gente poderia desenvolver, sabe? E que tipo de trabalho, porque também não é sobre ser espetacular, sobre ser entretenimento, né? Como é que a gente usa essa sutileza para criar algo
e conseguir fazer com que isso volte. E será que isso poderia voltar para a companhia, né? E voltar em forma de incentivo de pesquisa? Não sei, estou pensando coisas, né? Porque esse é um tema que me revira também. Eu acho que tem algumas coisas nisso que você fala que são bem importantes, né? Assim, primeiro, que tipo de dança tem visibilidade? Então, a gente tem uma questão aí daquilo que se torna visível independente do meu esforço. Né? Então, tem aquilo que tem um status quo de visibilidade, Débora Coker. Faça o que quiser, ela vai ter propaganda na Globo. Zé Renato, Perversos Polimorfos. A gente mal consegue sair na UOL. Né? E nenhum dos dois investe dinheiro para isso. Tem umas escolhas. Então, uma questão do que você traz é se as pessoas são bombardeadas de Débora Coker e não são bombardeadas de perversos, essa disputa por gente assistindo é desigual. Isso tem que ser colocado nessa mesma equação. Eu também não vou te responder, Carol. Estou problematizando junto. Né? Outra. Acho que tem algo que precisa ser recuperado, que é a saudável intersecção entre cultura e educação. Que não seja uma imposição para os moleques do céu serem obrigados a irem ver o espetáculo da Perversos e que eles não têm a menor ideia do que eles vão ver e por isso eles não têm o menor interesse e ficam gritando e precisa uma professora ditadora gritar com eles para eles ficarem quietos quando ficam, né? Como é que eu torno essa relação arte, cultura e educação saudável, que eu estabeleço uma troca mesmo possível? Talvez eu precise da convivência dos artistas com aquele espaço. Talvez não dê só para ir no céu apresentar. Talvez demande que a gente crie uma relação com o céu para depois ir apresentar. Só que essa relação com o céu também precisa de incentivo, porque eu também não tenho condição de, além de criar, de pensar, de criar, de fazer o inédito, ir lá estabelecer por minha conta uma relação com o céu. Então, como é que esse trabalho pode ser feito? Porque, aí, numa opinião que talvez seja mais... essas duas coisas eu falo de maneira genérica, eu tenho quase certeza dessas coisas. Agora, tem uma questão pessoal, particular, que eu não sei nem se todo mundo vai concordar comigo, mas eu não sei se toda a criação é para muito público. Eu acho que tem criações que são, hoje, para meia dúzia. E isso tem que ser incentivado também ou não? Isso tem que ter lugar de existência também ou não? Porque tem algo que é da ordem não do capital e não da visibilidade, mas que é do ponto da complexidade simbólica de uma cultura. Então, o Ricardo se internar numa fazenda com o elenco durante 6 meses e abrir o processo para um micro-ônibus que vai levar 15 pessoas para assistir, é importante para a cultura do país. Por uma questão de elucubração simbólica, e aí maturidade. E aí maturar um processo profundamente. Então, talvez, nem todo o trabalho tem que ter a visibilidade do Teatro Municipal cheio. E um não pode ser menor que o outro. É isso que me pega nesse lugar, né? Do para quem vai te ver. Tem um lugar que eu entendo, que você fala e que eu também acho, se não vier ninguém, foda-se. Também ouço isso pelo mundo, né? Se não vier, já ganhei. Já ouvi isso, né? Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que eu acho que tem momentos em que a produção não é para 350. Ela é para 10 de cada vez. Então, se isso é importante e é para 10 de cada vez, esse trabalho precisa ter condição de ficar 1 ano em cartaz. Quem te dá 1 ano de pauta hoje? Se
você não for o dono do espaço? Aonde você consegue 1 ano de pauta? Só no Belas Artes. Lá no Cine Belas Artes, você conseguiu 7 anos. Sabe? Você vai lá e fala, meu Deus, esse filme está em cartaz ainda, faz 6 anos que esse filme está em cartaz. O Cine Belas Artes tem isso. Eu acho que é isso, Carol. Acho que tudo isso que você trouxe tem, mas eu acho que tem várias complexidades envolvidas nisso daí, né? Que eu acho que a gente tem que maturar isso tudo. Porque isso que você falou, também fico pensando. Ok, eu tenho um trabalho. Beleza, eu vou fazer um trabalho que tem mais intersecção e que pode ser visto por 100 pessoas, e eu vou fazer um trabalho que pode ser visto por 5 pessoas. Mas não necessariamente esse artista tem os dois. Talvez esse artista só tenha... Que nem o Decru, né? Na época, ele apresentava no porão para 2 pessoas. Entende? Tipo, a vida inteira. Então, essa pessoa pode não ter. Então, como que ela se financia, né? Se a gente não tem a pesquisa, né? Só para a gente terminar. Só queria aproveitar e salientar essa iniciativa, né, do projeto de vocês, da Perversos Polimorfos, porque une, cria uma rede, né? E acho que eu fiz a pergunta do que a gente pode fazer. Eu acho que a responsabilidade é de muita gente, mas se a gente pegar para a gente algo que é nosso, que é quando eu estou com alguma coisa, quando eu estava lá com alguma coisa, eu fui lá e falei, Ricardo, vem cá trabalhar com a gente. A Carol foi lá, fez o figurino. Aí eu juntei a Carol que fez o figurino, ele que provocou a gente, já trabalho com 10 artistas, e vai juntando mais gente, mais gente, mais gente. Aí agora é ele que está com o negócio, aí ele chama, vem a companhia aqui. E a gente vai criando as possibilidades nos micro-universos de sobrevivência. Não é o ideal, mas é algo que, pelo menos, dá um pouquinho de esperança, porque aí eu não pego o projeto para mim. Né? Junto comigo vem uma série de pessoas e talvez pensar isso, né? Que para eu ganhar o projeto, outros tantos ficaram fora. Então, será que eu não chamo alguém que está fora? Quem é que eu chamo para fazer junto, para colar junto? Então, acho que são ideias aí para a gente pensar. Aqui a gente convidou 28 artistas. No festival todo, pensando Botucatu, e aqui a gente convidou 28. 28 séries, né? Porque, no caso, a gente está contando um artista, a companhia de vocês que estão em 10. 28 unidades, né? E aí, assim, só para a gente fechar e cortar os pulsos, assim, por exemplo... Não, gente, porque é isso. Se a gente for pensar, e é isso. Acho que tem uma batalha muito grande para a gente fazer. Assim, quantos vocês são? 10, 12? Não. Quando você tem a tua ficha técnica do espetáculo novo? 17. Minimamente, para a gente viver hoje em São Paulo... e você poder viver... Eu vou falar assim, minimamente, 3 pau líquido. Minimamente. Né? Para você viver com condição de morar, transportar, comer, minimamente. 17 vezes 3, 51. O que você faz com o edital de 50 mil? Vamos tomar um drink? Eita! Convidamos vocês para daqui a pouco ver as performances e ficar na pista de dança.